Saudações, estamos chegando em mais um ano, completando mais um ano de Politicast, iniciando agora a terceira temporada. E assim, esse episódio é mais um episódio reset, como teve no início da segunda temporada. A gente faz um balanço geral de política do podcast e é isso. Eu sou Carlos Galdino. E eu sou Diógenes Laertes. Meu nome é Daniel Pimentel. E vamos lá. Solta a vinheta. Está começando o Politicast. Pois é, eu separei aqui sobre o Politicast uma organização de pontos positivos e negativos desse ano, né, de 2016. Lembrando que essa piada de o episódio especial de Ano Novo ser na semana de Carnaval, a gente fez no ano passado e pelo menos eu pretendo continuar fazendo. Que é aquela história que no Brasil o ano só começa mesmo depois do Carnaval. Então o Carnaval seria o Ano Novo brasileiro. Se bem que esse ano em particular, muita coisa está acontecendo antes mesmo do ano começar, né? Nesse ato já aconteceu o absurdo, já morreu o ministro, já, assim, tanto aqui como nos Estados Unidos. Tá e acidente ou não, fica a questão. Pois é. Mas a gente não está aqui para falar disso ainda, né? Bora lá. O balanço, esse ano a gente teve 20 episódios temáticos do Politicast, tratando de 8 temas, porque como vocês que acompanham, né, se você for um dos que acompanha, que já conhece o Politicast, você já sabe que os episódios temáticos a gente costuma dividir em partes, parte 1, parte 2. Eu acho que o máximo que teve foi parte 3, até agora. E se você não conhecia ainda, está começando agora, seja bem-vindo, fique à vontade. Pode ouvir os episódios antigos. Agora eu recomendo que não dê tanta importância para os de notícia, que eles são mais efêmeros, né? Mas, enfim, são 20 episódios temáticos, 8 de notícias, 2 de indicações, 1 de arte, totalizando quantos? 33 episódios, isso até o dia da gravação desta gravação que a gente está fazendo agora, ou seja, pode ser que apareçam mais episódios antes da publicação, nesse meio tempo, entre a gravação e a publicação. Além desses, a gente teve o Agreste à Esquerda, que é um spin-off com gravações ao vivo aqui em Arapiraca, né, e proximidades. Este podcast em particular teve 12 episódios. Esse ano a gente também lançou o Padrim do Politicast. Se você quiser contribuir com o nosso projeto, você visita lá padrim.com.br/politicast e pode contribuir a partir de R$1 mensal. Com R$5 você pode fazer parte de um grupo do Telegram, um grupo restrito. A partir de R$30 você fica na lista de receber todo o material físico que a gente chegue a produzir com esse dinheiro. Sejam panfletos, material falando sobre o que é política, explicando e incentivando o interesse por política das pessoas, camisa, cordel, o que é que a gente venha fazer, você vai receber também. Isso aí, contribui, galera. A gente publicou 11 tirinhas esse ano, como eu disse antes até agora. No primeiro ano do Politicast, a gente cobriu 6 temas. Foram impeachment, desigualdade social, mudanças alimentares, os TAIs, são os técnicos administrativos, partidos políticos e Estado laico, sendo que Estado laico a gente não cobriu completamente, ficou faltando um pedaço. Um dia a gente completa, né, essa conversa. Acontece. O segundo ano do Politicast teve os temas hacking político, já começou bem, né, com o pessoal do projeto Fast Food da Política. Teve os donos da internet. Desse aí o Diógenes participou, né, Diógenes? Sobre a governança da internet e o IGF. Isso.
Tivemos o tema monarquia, o tema software livre, os poderes municipais, hacking e serenatas, que fala do projeto Serenata de Amor, que é um outro projeto bacana, que assim como o fast food da política foi submetido a financiamento social no Catarse. Os dois foram bem sucedidos. Tivemos o tema Escola Livre e o tema LGBTQIA+. Esses dois últimos foram gravados em ocupações aqui da cidade. Trabalho em campo aí fazendo efeito, hein? Pois é. Uma coisa interessante desse ano, né, desse segundo ano de podcast, é que a gente implementou suporte a capítulos nos episódios. É assim, você já deve ter ouvido podcasts por aí que colocam recados, e-mails, esse tipo de conteúdo no começo e costumam dizer, se você quiser pular para o conteúdo, vá para... Aí colocam uma voz geralmente gravada, assim, sintética, dizendo em quantos minutos e segundos de gravação começa o episódio propriamente. Essa é uma prática comum em podcasts, pelo menos os nacionais, que é o que eu acompanho. Pois bem, o Politicast tem suporte a capítulos, ou seja, essas informações de que momento exato começa não só o conteúdo principal do programa, como cada tema que a gente trata, essas informações estão publicadas dentro do arquivo MP3. Então, se você utiliza algum software que seja próprio para acompanhar podcasts, seja um software supimpa, né, um software avançado, bacana, ele provavelmente vai ter suporte a capítulos e vai permitir que você salte para o tema que você quiser. Essa implementação foi fruto de uma dica e de assim, várias conversas com o Aurélio Heckert, nosso amigo lá de Salvador, que estaria na gravação, mas infelizmente não pôde participar. E é isso. Você ouve por software, podcasts, Diógenes? Não, cara. Toda vez que eu escuto é pela web mesmo. Pela web. Pronto, você perde essa funcionalidade aí de capítulos. Agora, pelo menos até onde eu vi, só a gente que droga. utiliza. Mas tipo, se você olhar direitinho, o YouTube proporciona isso também, né? Sim, ele tem esse recurso, né? Mas, assim, eu acho muito improvável que só a gente no Brasil tenha implementado capítulos por conta da quantidade absurda de podcasts que existem hoje. É mais ou menos como aquele pessoal que diz que acredita em vida extraterrestre porque o universo é imenso demais para não ter mais vida, né? Além da nossa. Parecido. Mas, pelo menos até o momento, eu não conheço outro que utilize esse recurso também. Eu acompanho podcasts utilizando o Antena Pod, não sei se você conhece, que é um software Android muito bom. Não. Ele tem suporte a capítulos, ele permite várias configurações, se você vai fazer download ou não do automático de cada episódio que chega. Ele importa e exporta para OPML, que são os arquivos que agrupam informações de vários podcasts ou sites de uma vez só. Que aí você pode formatar o celular, por exemplo, né? Sem perder a lista do que você está acompanhando. Todas essas funcionalidades básicas de você parar no meio de um episódio para ouvir outro, depois volta para o local de onde parou, essas coisas todas. Pesquisa no iTunes. Enfim, é um software livre para Android e que eu venho utilizando há muito tempo, eu recomendo mesmo. Legal, vou testar. Esta aí é uma boa. Aproveitando, né, essa linha de softwares livres, a gente, para gravar à distância, de maneira síncrona, ou seja, ao mesmo tempo, com uma ligação telefônica, a gente utiliza o Mumble. Eu acho que eu já falei disso por alto em algum episódio. E criamos um grupo lá no Telegram, que é o @podcastelo, que é o Podcastelo da Resistência. Que a ideia é ter um grupo para juntar justamente os podcasters ou pessoas interessadas em produção de produção de podcaster é demais, né? Produção de podcast, que dão preferência pelo uso de software livre. Pois é, se é o seu caso, você é bem-vindo por lá, em @podcastelo no Telegram. Agora temos também, por outro lado, os pontos negativos de 2016 para o Politicast. E o primeiro,
foi o plano que a gente planejou, né? A gente idealizou e infelizmente não conseguimos executar. O que se trata do clube de livro, Eita. clube de leitura. A gente queria ler 3 livros por ano, Poxa. sendo que ao final de cada livro a gente faria um episódio temático daquele livro, comentando nossas impressões, falando, fazendo um debate em torno daquele conteúdo. Acontece que a gente ficou no primeiro, né? A gente nem conseguiu concluir o primeiro livro. Foi passando o tempo também e eu, assim, acabei focando em outras coisas, perdi o foco. De início estava difícil avançar. Teve a complicação de eu, no meu caso, né, de ter começado com o livro digital lá do Gutenberg, né? Do projeto Gutenberg, já que é domínio público. E depois ter ido para o livro físico, eu fui notando que tinha algumas diferenças interessantes. Aí fiquei com vontade de ler os 2. Só que aí eu não estava conseguindo o ritmo para ler um só, imagina ler os 2. Eu só comecei a fazer marcações mais, assim, mais abundantes depois de já ter lido um bocado. Assim, eu sei que no fim das contas acabei parando. A propósito, eu não lembro mais nem onde está o livro físico. Que tem algumas Caramba. anotações que eu tinha feito, né? Umas colinhas. Pois é. E você, Diógenes, como foi que você encarou essa missão aí? Então, né? É aquilo. A gente começa a ler e tal, vai cansando um pouquinho e a gente muda de livro. Assim, como recomendação, hoje eu teria outro livro para recomendar. Que seria. Pra começar, não sei né? se- para Começar o começar. clube por outro livro. Por outro livro, que é justamente o Holocausto Brasileiro. Bacana. E eu Não sei se você já chegou a avancei. ler. Eu avancei no livro, inclusive tá aqui pertinho, deixa eu ver. Daquele Como Conversar com o Fascista, da Márcia Tibuti. Mas ainda Legal. não li também todo, porque esse em particular eu estou fazendo anotações assim, do que eu acho mais interessante. Tem capítulo que eu transcrevo praticamente metade do capítulo no caderno. Caramba. Muito bacana. Mas é isso, eu não sei se a gente volta com o clube, o que é que você acha? Então, a gente está começando o ano agora. Possa ser que nós tenhamos mais pessoas que vão aderir ao Politcast e com isso viabilize a gente fazer de verdade, assim, o Clube do Livro. Eu proponho a gente fazer um pouco diferente. Né? Eu proponho a gente esperar e quem quiser, os ouvintes que gostarem dessa ideia, comentarem a respeito, falarem, para se a gente for fazer um Clube do Livro novamente, a gente fazer junto com mais pessoas ouvintes, né? Também, até para a gente ir também acompanhando o quanto cada um avançou e tal. Fazer uma coisa mais, assim, com mais Dinâmica, gente, né? né? Mais dinâmica. O que acha? É interessante. Todos os clubes começam com um pouquinho de gente, pelo menos, né? E vão ganhando adeptos e vai crescendo o movimento. A gente pode tentar investir nisso. É. O interessante é que seja uma leitura rápida e não tão complexa de primeira. Pois é. Pode começar com o clube de livro de artigo, né? Ao invés de livro. Artigo de 10 páginas. Poxa, inglês ainda, ou chinês, pra Não. variar. Não. Aí também é demais, né? Mas eu acho que a gente é bom a gente esperar, né? Se você que está ouvindo gosta da ideia de um clube de livro para melhorar embasamento sobre as questões, né, de política, de governos, de filosofia também, de sociologia, de assuntos afins da história, eu acho que entra, né? Se você gosta dessa ideia, quer participar, encarar o desafio conosco de um clube do livro Tomada 2, né? Comente na postagem no politicast.info ou mande um e-mail pra gente, né? Em contato@politicast.info. A gente quer ouvir a opinião de vocês a esse respeito, né? Quer ler também, né? Não necessariamente ouvir. Se quiser mandar áudio, não tem problema não também. Pois é, qualquer forma de comunicação. É isso aí. Outro ponto negativo foi o Falconcilium, que era um podcast mensal, conceitualmente, que falaria do que acontece nos conselhos da UFAL. É uma coisa muito de nicho, né? Se você não é ligado à comunidade acadêmica, que eu acho que é uma parcela grande dos nossos ouvintes, a maior parcela provavelmente não é. Então esse spin-off não vai ter tanto interesse para você. Mas ele vinha para preencher uma lacuna que a gente tinha aqui nos conselhos.
que o pessoal vota nos conselheiros, os conselheiros tomam posse, ficam frequentando as reuniões lá do conselho, e a base que votou neles não sabe o que aconteceu, né? Acaba tendo muito pouca informação do que acontece lá. Tem um gargalo aí, né? Só que acontecem duas coisas. Primeiro, a gente queria abranger 3 conselhos de uma vez. Acontece em Maceió, outro em Arapiraca, outro em Delmiro Gouveia. Aí tivemos dificuldade de comunicação entre os 3, que essas dificuldades acabaram assim prolongando muito o tempo de gravação. Assim, estava em 20% da discussão, da preparação do episódio de julho, por exemplo. Aí concluía o mês de agosto, então já não fazia mais sentido falar de julho, teria que falar de agosto. Isso aconteceu umas 2, 3 vezes e a gente foi abandonando a pauta, trocando pela pauta nova. Acabou que não deu certo, né? E paralelo a isso, enquanto a gestão anterior da reitoria não permitia gravação lá, se a pessoa chegasse com o celular, o que dizem, né? Tentando colocar para gravar, era repreendido pelo reitor. A reitora nova, ela organizou lá com a assessoria de comunicação para as reuniões do conselho em Maceió serem transmitidas pelo YouTube e ficam disponíveis depois, né, em vídeo. Então essa carência acabou diminuindo um pouco, né, a importância de ter um podcast ou um outro canal que falasse do que acontece nos conselhos. Eu acho que não inviabiliza, se não necessariamente eliminou a necessidade. Eu acho que é interessante ter debate sobre o que rolou lá dentro, não só o conteúdo integral, né? Até porque as reuniões de conselho costumam durar horas e horas, e nem todo mundo tem esse tempo para dedicar, para ficar acompanhando aquelas pautas que o pronunciamento se repete, né? Um diz a mesma coisa que o anterior falou. Às vezes tem umas brigas, assim, umas discussões. É complicado, né? Acho que é mais interessante fazer um resumo, né? Continua sendo útil ter esse tipo de resumo. Aí eu tenho umas ideias em mente para mudar a forma de trabalho, que eu acredito que dá para chegar numa forma mais eficiente, e o Falconcílio também vai ter uma tomada 2 esse ano. Sim, e o resultado de 2016 para o Falconcílio foi que, no fim das contas, a gente só teve o episódio número 1 até agora. Outro ponto negativo foi o dos correspondentes, que inclusive foi uma ideia que a gente teve conversando, não foi, Diógenes? Com a sua ida para Ribeirão Preto, né? Acertei o nome da cidade? Acertou. Ficaria mais difícil, não tanto pela distância geográfica, mas por conta das ocupações, né? O dia a dia ficaria mais difícil participar das gravações, como vinha acontecendo até aquele momento. Então veio essa outra proposta de, ao invés de participar de gravações, serem feitas contribuições curtas falando do que está acontecendo lá em Ribeirão Preto. Eu expandi essa ideia para algumas pessoas. Veio uma ideia, se eu não me engano, o Daniel, que vai poder comentar sobre isso daqui a pouco, né, até uma correspondência internacional para ser incluída. Sei que no fim das contas acabou que esse modelo de correspondência ficou restrito apenas ao Diógenes, e acabou também que teve pouquíssimas contribuições. No fim das contas foram 2 só, não foi 3. Creio que sim, foram poucas, infelizmente. Tudo para mim. E aí, o que você tem a dizer sobre isso? É aquilo, né? Infelizmente, quando eu cheguei aqui, eu vim fazer mestrado. Aí, nos primeiros períodos, não que justifique a minha falta, mas tem muita coisa que você tem que se adaptar. É outra maneira de funcionar a universidade aqui e a universidade lá em Alagoas. Tanto porque lá é federal e aqui é estadual. Ela possui uma hierarquia diferente também por ser uma faculdade tradicionalista. Aí, nesses 6 meses, eu demorei um pouquinho para ter aquele período de adaptação. E com isso, deixei de cobrir muita coisa. Eu lembro que eu cheguei a cobrir até o início dos escândalos da prefeita aqui de Ribeirão Preto, que mais tarde chegou a se confirmar um roubo milionário aí na prefeitura. E que a prefeita foi inclusive caçada, recebeu altas vaias, muitos vereadores foram proibidos de entrar na Câmara.
E, Caramba. inclusive, salvo engano, 2 ou 3 dos que foram envolvidos no escândalo conseguiram se reeleger, mas a grande maioria foram novos vereadores. Então, são novas vibes agora aqui em Ribeirão Preto. O prefeito atual está tentando, de certa forma, trabalhar com o que tem, sem deixar de pagar o salário dos funcionários, que é o que está acontecendo tanto no Rio de Janeiro como mais para o sul, em Porto Alegre. Que é simplesmente a prefeitura diz que não tem como pagar o salário e fica por isso. Infelizmente, né? Quando esse esquema foi descoberto, pouco tempo depois, mais de 100 contratados foram mandados embora, que é triste também, perto da época do fim do ano. Mas aí é isso. Mais verba está sendo solicitada para conter os gastos da prefeitura. E aparentemente o pessoal daqui está mais tranquilo com nova gestão, vamos dizer assim. Bom, né? É isso aí, né? Sempre andando para frente. Turbulência pode ser que passe, né? Talvez Brasília não deixe passar tanto. Pois é. Pronto, vai ter que tocar aquela musicazinha de piano bem no fundo e tal. Vamos lá. A minha correspondente internacional, que é jornalista, que está nos Estados Unidos, seria minha noiva, ex na verdade, porque a gente terminou depois de 8 anos. Eita, rapaz. Mal, né? Tô dizendo que é trash. E o que você acha desse plano de correspondências? Continua achando que é uma boa ideia? A gente poderia, que vale a pena a gente tentar uma tomada 2? Então, eu acho que valeria a pena. Assim, o primeiro modelo, quando eu contribuía, eu gostava de contribuir também, porque de certa forma eu estava me atualizando sobre as notícias da minha região e estava atualizando os ouvintes também. Estava mandando as correspondências. E, por exemplo, você não gasta muito. Normalmente a gente tem o costume de, sim, folhear algumas notícias todos os dias. É só você fazer um comentário no final do mês e tranquilo. Sim, só tem que ter o compromisso. Ok, então a gente vai tentar novamente. Vamos ver se a gente dessa vez consegue expandir também a abrangência, né, dessas correspondências. Boa. E é isso, mais um projeto que não deu tão certo assim, mas que a gente vai para uma tomada 2, 2017. Isso aí, vamos investir. Tem alguns temas que a gente tinha interesse em tratar que ainda não tivemos condições, ainda não conseguimos criar condições para serem tratados. Alguns já estão até encaminhados assim, com participante já certo, né, convidado que trata especificamente daqueles temas e tenha know-how para tratar. Já certo, mas a gente ainda não conseguiu articular o momento da gravação. A gente tem 3 tipos de gravação do Politicast, aquela gravação síncrona à distância, que é essa que a gente está fazendo agora usando o Mumble. Temos a gravação presencial, onde a gente usa um gravador digital pequenininho. E temos o outro tipo de gravação, na verdade, só foi utilizado até agora no Falconcilio. É a gravação remota assíncrona, utilizando uma rede de mensagens, tipo o Telegram, onde cada um vai gravando uma mensagem de voz e o outro ouve, complementa e fica assim. Geralmente o tempo de gravação é bem maior do que uma síncrona com o Mumble, mas resolve problema para 2 casos específicos, né? Um é que é para pessoas que tenham dificuldade de instalar Mumble, de configurar, ou tem uma internet fraca, tem alguma dificuldade tecnológica específica, e a outra é para quando o grupo tem dificuldade de agenda. Porque pelo fato de ser assíncrona, um pode começar a falar de manhã, o outro responde de tarde, aí, se bem que esse tipo de gravação tende a ser um saco, né? Porque demora semana, 2. E foi justamente nessa onda de fazer gravação, que demora 1 ou 2 semanas, que o Pau Consigo não deu muito certo. Aí a gente tem alguns caminhos aí planejados, por exemplo, gostaria de fazer uma série de partidos
né, fazer episódios falando de partidos específicos, do Partido Pirata, que queria falando do PSOL, do PMB, do Partido Corintiano, do PCB, de partidos que às vezes são até relevantes e grandes, às vezes são muito novos, mas em geral não são tão conhecidos, né, quanto ao que motiva, quanto a sua base ideológica. Isso. E é até importante para esclarecer outras coisas, porque às vezes você tem uma opinião consolidada sobre aquilo ali, mas na verdade é um equívoco, né? Uma distorção devido a algum artigo mal escrito da web, por exemplo. Justamente. Às vezes a concepção que se tem é um tanto equivocada. Outra ideia que eu tenho, não sei como a gente vai poder conduzir isso, né, organizar, mas se a gente conseguir, seria bacana, é uma outra série falando de conceitos ligados ao mundo político, que aí, esses em particular, sofrem muito mais com o senso comum do que os próprios partidos, que é conceito de bolivarianismo, de comunismo, de anarquia, né, são coisas que acabam tendo um significado distorcido, raso. O significado de dicionário, né, nesses casos, comumente não bate com a complexidade e o quadro geral do que significam esses conceitos, né? Tipo, não é uma daquelas coisas que você simplesmente lê uma vez e beleza. Assim, claro que difere de uma pessoa para outra, mas normalmente tem que ter toda uma interpretação, um estudo histórico sobre aquilo ali, um estudo de caso, por exemplo. Os vieses aí são bem próximos. Um exemplo rápido e simples é o próprio comunismo, porque a quantidade de gente que tem por aí que acha que o PT queria trazer o comunismo para o Brasil, que, né, enfim, pois é, assim, isso é uma distorção, né? O pessoal não sabe o que é comunismo. Assim, quem pensa isso, que o PT era o Brasil comunista. É só um exemplo. Tem vários outros conceitos assim, que sofrem desse mesmo mal. É, 2016 foi um ano conturbado. As pessoas reclamavam de 2015, né? 2016 conseguiu ser pior ainda. E ao que tudo indica, 2017 vai ser pior do que 2016 e estamos numa ladeira abaixo que eu não sei quando é que vamos ter um ano melhor do que o anterior. Para começar, tivemos um impeachment. Finalmente aconteceu. A gente acreditava, pelo menos eu acreditava que ia terminar não acontecendo, pelo menos depois de alguns eventos específicos, né, que de 2016 ainda. Eu acho que aquela gravação do Lula com a Dilma, que foi uma gravação irregular, vazada, foi uma das coisas que mais pesou para que acontecesse finalmente o impeachment, não foi? Sim. Eu até falei, inclusive, no último podcast que nós gravamos sobre que eu não acreditava que ia acontecer o impeachment, porque estava tão nebuloso que eu não botei fé, né? Realmente ia pra frente, e realmente foi. Pra mim foi uma surpresa com relação ao impeachment. E com certeza, né? Eu acho que essa gravação que vazou ilegalmente, inclusive, foi um dos pontos base para a mídia em massa, né, manipular a opinião pública e realmente conseguir, né, o que muitos políticos quiseram e parte da população em si, né, sendo manipulada ou não, que foi o impeachment. Então, como o Daniel falou, não tem como você simplesmente fechar os olhos para uma coisa como essa, dado tudo que foi aquele alvoroço durante o golpe, durante o julgamento e tudo mais, e a atual situação que a gente está vivendo agora. Não é porque eu tenho interesses que se assimilam mais aos interesses da esquerda que eu simplesmente vou defender, assim, interesses da esquerda, por assim dizer. Não importa nessa situação qual você está, o que importa é você ter um senso crítico para entender a atual situação. Durante a fase do julgamento da Dilma, que tanto da entrada do processo do impeachment até o final, que a gente viu simplesmente uma carnificina.
que a gente via tanto na televisão, manipulada por sinal, era bato-panela, era áudio que vaza, que por sinal não deveria ser levado em conta, afinal, não sou tão conhecido do direito, mas eu sei que isso não é legal, gravação, expor uma gravação dessa maneira. E a atual situação que a gente está vivendo agora. Ou seja, a Dilma não poderia naquela época nomear o Lula para tal posição, mas agora o Temer está nomeando Garotinho X, que está sendo investigado na Lava Jato, está colocando o Grileiro para ter cargo especial com alto poder de decisão, e simplesmente isso está passando tudo em branco. Você vê que você liga a televisão disso. Só um parêntese, né? Esse cara X para ser ministro, ele é um cara que tem mais de 30 citações na Lava Jato e o ministério foi criado para ele. Era um ministério que não existia, não é como você nomear alguém para um ministério da Casa Civil, né? Para a Casa Civil. Você criou um ministério para acolher um cara que foi citado mais de 30 vezes. Então, o que é isso? Claramente com chave político, né? Só não vê quem não quer ver. Ou quem tá cego. Então, né? Existem os prós e os contras de morar em um país tropical. Posso ser um clima relativamente típico, né? Ou seja... Assim, uma das coisas boas do frio é que nem mosquito gosta, né? É, justamente, que nem mosquito gosta. Mas já do calor parece que ele se aproxima em você de um jeito. E agora, com essa onda de Pokémon GO, parece que os mosquitos também estão nessa e estão evoluindo aí, né? Tá ganhando skill nova, atributo novo, morre nem com a peste mais. Antes desses casos terem aparecido agora, principalmente na região de Minas, aqui em Ribeirão Preto também, eu posso dizer porque eu li muitas reportagens que começou com os macacos, esses saguinhos que tem em árvores aí que foram achados com febre amarela e terminou que identificaram mais 4 pessoas aqui. Muito se deve também à campanha de vacinação. A febre amarela, para quem não sabe, ela tem uma vacina de prevenção. A grande diferença entre os dois tipos de febre amarela, a tradicional e a urbana, é justamente seu efeito, né? Enquanto que a urbana ela tem um efeito menos destrutivo, porém a vacina é um tanto diferente. A tradicional ela é bem mais destrutiva e se acaso você não estiver vacinado, você tem grande risco de chegar a um óbito, por exemplo. A vacina clássica não pega. Exato. Cara, não sabia dessa. Eu sei que para febre amarela hoje não tem cura, né? Porque se você pegar a febre amarela, simplesmente vai ser um tratamento similar da dengue. Vai dar coisa para tentar de alguma maneira sanar os efeitos e a pessoa se recuperar isso. Isso é uma característica comum de viroses, né? Em geral, assim, a maioria não é combatida a virose em si, são combatidos os efeitos que o próprio organismo vai criar os anticorpos para enfrentar essa virose, né? Outra coisa que muita gente jurava que não ia acontecer, terminou acontecendo. Donald Trump venceu as eleições lá nos Estados Unidos. Conservadorismo prevalece. Com certeza. Para mim foi uma grande surpresa, realmente, o Trump ganhar, porque pela disputa que estava ocorrendo, né, entre ele e a Hillary, o povo estava com a Hillary, tanto que ela ganhou, né? Só que como os Estados Unidos eles têm uma forma diferente de computar os votos, né? Porque tem as questões das casas eleitorais, vamos dizer assim, que meio que decide se acaso o povo estiver decidindo errado. E foi justamente isso que aconteceu, né? A eleição não é tão direta assim. Na verdade não é nada direto, né? Porque se o povo elegeu a Hillary, ela deveria ter ganhado. Mas acontece que eles não elegeram a Hillary, né? Eles na verdade votam nos delegados, e os delegados é quem votam nos candidatos, né? Uma coisa desse tipo. E tipo, eles que decidem quem realmente vai ficar, né, no poder. E tipo, pra mim as eleições americanas são meio que compradas, né? Porque
tudo indicaria que seria a Hillary, mas a Trump, além de todos os escândalos, né, que aconteceu com os dois, tanto o relacionamento de Donald Trump com Vladimir Putin, como também o escândalo que aconteceu com a Hillary, né, que apareceu ela defendendo um caso de estupro, né, na verdade ela não defendendo, mas ela colocando a poeira por baixo do tapete. Acobertando. Então, justamente, uma coisa que eu fiquei assim, tipo, no meu ponto de vista, o Trump ele não tem nenhum perfil de gestor com a bunda virada para a lua. Tem seus negócios, mas, por exemplo, eu vi uma matéria, acho que foi no... não lembro exatamente qual foi o jornal, que ele tem empreendimentos aqui no Brasil e a maioria faliu, não teve sucesso. E, assim, no meu ponto tá, eu não sei como é que vai ficar realmente os Estados Unidos, mas ele tá tomando só egocêntrica, vamos dizer assim, e que não tem nada a ver que realmente alguns americanos querem e que o povo realmente quer. Claro que tem vários americanos que estão felizes da vida, pensando que vai voltar o muro que ele disse que ia fazer e está fazendo. É uma puta sacanagem eles criarem um muro e simplesmente mandar a conta para o país vizinho, só que o país vizinho não tem interesse em fazer o muro, porque se tivesse, ele entrava num acordo e os dois pagavam, e simplesmente eles estão impondo isso ao México. E essa conta, né? Essa conta, na verdade, não vai ficar para o México, vai ficar para os próprios estadunidenses, né? Sim, justamente. Então eles estão impondo através de impostos, já que o México não quer pagar, eles estão impondo que as exportações mexicanas para os Estados Unidos vão aumentar, então o povo é que vai pagar a conta no final das contas, mas o México vai acabar pagando, vamos dizer assim, porque ou ele exporta para os Estados Unidos, que é um grande consumidor dele, de alguns produtos, ou eles não vão exportar e vão ter que procurar um outro, vamos dizer assim. Então, no meu ponto de vista, o Trump está tomando só decisões que não tem nada a ver com um país realmente que os Estados Unidos deveria ser, que muitos pregam, né, como um país que pode ditar as regras que as pessoas querem que sejam cumpridas, vamos dizer assim, só que tá bem nebuloso. Só aí me representa, né? Acho que essa discussão eu deveria ter abordado mais cedo, porque vai pra mais de hora isso. Dá pra fazer, acho que, um cast todinho só com os meios ilícitos que ajudaram o Trump a ganhar essa campanha. Olha aí. Mas eu acho que o resumo é isso que o Daniel falou, né? É um cara que as pessoas não esperavam que ganhasse, pelo menos a imprensa até agora ainda não aceita bem Não, o que acontecido. Tá todo mundo em choque, sinceramente, com um discurso simples daquele dele, com quase um discurso de ódio ali, praticamente, contra... Todo fundamentado em coisas radicais, né, do pessoal conservador. Justamente, que é coisa típica para um meio político. Agora uma coisa a gente tem que reconhecer, né, que ele está cumprindo as promessas de campanha. O muro está em andamento, já está tentando expulsar e impedir a entrada de muçulmanos. São medidas absurdas, ridículas, mas que ele tinha prometido. Pois é, e salvo engano, essa medida dele de não permitir a entrada de muçulmanos caiu essa semana também. Que eu cheguei a ver essa reportagem no UOL, só que corte, né, dele. Foi, justamente. Aí, com isso, eles disponibilizaram a estatística que durante esse tempo dessa decisão dele, um total de 60 mil imigrantes muçulmanos não conseguiram entrar no país, com o visto negado e outras coisas. Como consequência direta do impeachment que teve no ano passado, iniciou a Era da Temeridade, que é um nome que foi cunhado, acredito, pelo Bem-vindo Sequeira, ou pelo menos por ele utilizado, né, na época que começou o regime de tempo. E nisso que a gente tem visto é que ele tem tomado diversas medidas para proteger as camadas mais altas da população, o rentismo, as corporações, e por outro lado, prejudicar as camadas, a classe média e a camada mais baixa da população, mais pobre, e
Paralelo a isso, tem todo um planejamento para redução do Estado. Em caso específico da redução, mas que resume bem todo esse conjunto de intenções, foi a PEC 241, que depois virou 55 e que foi aprovada no final do ano passado. A gente já falou dela em alguns episódios atrás, mas o resumo ela, através do congelamento por 20 anos, ela parece querer inviabilizar a saúde pública, a educação pública, a segurança pública, a assistência social, enquanto os juros dos impostos, né, da dívida pública, a questão da dívida pública não é tocado, e várias outras coisas. Então, a PEC, como o Carson já falou, do PEC 55, que depois, na verdade, ela se tornou a PEC 2 alguma coisa, antes de virar PEC 55, não foi? 241. Isso. Como todos sabem, a PEC que limita coloca um teto nos gastos públicos, limitando assim os investimentos, ou seja, assumindo que não acontecerá um aumento dos gastos, ou seja, deixando de lado que durante todos esses anos houve uma preocupação constante com o aumento dos gastos públicos, tanto para a área da saúde, tanto para a área da educação, e agora, de uma hora para outra, resolveram congelar esses investimentos nessas áreas durante os próximos 20 anos. Dizem eles que para amenizar iremos creio que quando bater 10 anos vai haver uma nova reunião para decidir se aumenta ou não e avaliar o tamanho do estrago. Desde o começo o pessoal havia falado que, o pessoal que eu digo, grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, no próprio podcast no Telegram, aí sigam a gente. Havíamos comentado que era só uma questão de tempo, que não era mais uma decisão se isso seria ou não aprovado. Ou seja, era uma questão de quando isso ia ser aprovado. E como esperado, isso foi aprovado. Consequentemente, como consequência disso, várias greves foram decretadas, a ocupação das escolas, em consequência a essa medida, que a televisão não mostrou, e quando mostrava a realidade das ocupações, era uma realidade de violência, uma realidade de depredações, e nas redes sociais alternativas nós vimos que eram coisas totalmente diferentes, os alunos estavam lá, estavam realizando reparos nas escolas, e isso começou a gerar uma bola de neve do tamanho, sim, de nível nacional, que chegou inclusive a prejudicar a edição do Enem do ano 2016, que muitos alunos tiveram a data do Enem trocada e não puderam realizar o Enem no dia correto, como a maior parte do Brasil, pois as escolas que eles estavam destinadas a realizar o exame estavam em algum momento ocupadas e com isso não conseguiram realizar a tramitação necessária para deslocar o material e a logística dos equipamentos. Como se esperava, a força foi usada, os protestos foram para as ruas, a mídia usurpadora calou os protestos e desviou as atenções, mais uma vez, para os esquemas de Lava Jato. Quem eles gostariam de direcionar as atenções, claro, né? Afinal, os grandes usurpadores não têm o papel apresentado com tamanha fidelidade da televisão brasileira. E cá estamos nós, tentando sobreviver esse futuro apocalíptico e rezando para um meteoro desviar a rota e colidir com a Terra. A gente tem alguns temas que foram tratados em 2016 para falar um pouco mais a respeito. Um deles foi governança, que foi o tema exato. Cadê? O título exato dos episódios foi Os Donos da Internet, que eu acho que teve 2 partes, não foi? Isso foi dividido em 2 partes da gravação e participaram dela justamente Diógenes e Daniel. E o Anauac também, salvo engano, não foi? Não, desse não. Desse não participou, não.
Ah, tranquilo. Se engana. Acontece. Sim. E aí, passado esse tempo todo, o que vocês têm assim para acrescentar, para tratar desses temas? Alguma novidade? Então, pessoal, durante todo o ano de 2016, como de costume, alguns eventos regionais e internacionais foram acontecendo. Gostaria de destacar o evento nacional que aconteceu ano passado, que foi o Fórum da Internet no Brasil, que é um fórum criado pelo CGIBR, que é o Comitê de Justiça da Internet aqui no Brasil, e ano passado ele aconteceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Um fórum da internet no Brasil, ele funciona de uma maneira que, assim, eles sempre ficam mudando de um ano para ano, de uma região para outra região, como forma de abordar as questões emergentes relativas à internet e à governança naquela região. Ano retrasado, 2015 no caso, aconteceu em Salvador, Bahia, e no ano de 2016, subsequentemente, aconteceu no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Eu tive a oportunidade de participar desse evento como um dos bolsistas de um dos programas para jovens do CGIBR, que foi o Youth at Forum BR, que na tradução seria Jovens no Fórum do Brasil, que foi bem interessante, foi um aprendizado constante, inclusive porque antes de nós viajarmos propriamente para o evento, houve uma preparação com os jovens, um estudo sobre a literatura, sobre como funciona toda a hierarquia do multissetorialismo da governança da internet. Após o evento em que o Diógenes comentou de governança da internet aqui no Brasil, pelo que eu sondei, não houve nenhum outro evento de tal significância. Porém, também pouco foi discutido depois desse evento aqui no Brasil. Eu não vi nenhuma lei até então tratando sobre, e muito menos os políticos abordando mais a fundo e tocando realmente os projetos que deveriam ser tocados, inclusive com o Marco Civil da Internet. Então, eu não sei se realmente, com certeza o evento foi muito bom para todos que participaram, mas eu acho que ainda falta colocar em prática muito do que foram discutidos no fórum, e também colocar em prática realmente através de políticas públicas que realmente funcionem e que tragam benefícios, né, através da governança de TI para o Brasil e para a democratização da internet no Brasil. Então, Daniel, o que acontece? O fórum, como você falou, é um ambiente que o pessoal vai lá para discutir, tanto no cenário regional, no cenário nacional, como no cenário internacional. No ano de 2016, no finalzinho do ano, houve o Internet Governance Forum, que é o Fórum da Governança Internacional, que ele foi em Guadalajara, no México, que eu também tive a oportunidade de ir como um dos fellowships, como eles falam, um dos fellows do programa, representando a juventude também, de certa maneira, aqui no Brasil. E também foram esclarecidas muitas questões, e no main session deles lá, que é a sessão principal, eles abordaram e discutiram isso, falando que o fórum é um local que nós nos reunimos periodicamente para debater assuntos relacionados à governança da internet no multissetorialismo. Ou seja, são pessoas que vão para esses eventos, são pessoas que estão durante todo o ano trabalhando e discutindo essas questões, e vão se encontrar para melhorar suas ideias, assim, dar um improvement nelas. No fórum regional aqui que teve no Brasil, que você ressaltou agora, como eu fui junto com os colegas, eu pude perceber que não teve muita participação dos locais, do pessoal regional ali de Porto Alegre mesmo, mas o setor empresarial de alguns donos de servidores que se fizeram presentes e submeteram a alguns workshops que não chegaram a ser tão interessantes. Foi algo mais como é que eu posso dizer, propaganda para eles, para o serviço deles. Mas com relação a projetos que decorrem após o fórum, por assim se dizer, eu acho um tanto difícil que venha acontecer. Possa ser que algum projeto de lei, alguma coisa, possa ser decorrência de um trabalho que aconteceu durante o fórum, algumas ideias que foram trocadas. Mas esse imediatismo, eu acho que é uma coisa muito difícil de ocorrer. Até porque
como você ressaltou, o Marco Civil da Internet não foi uma coisa que foi simplesmente criada da noite para o dia. Tiveram muitas reuniões, passou por muitos conselhos. O que eu posso dizer é que uma das coisas que foram discutidas, ao menos no backstage do fórum, foi justamente as eleições do Comitê Gestor da Internet no Brasil. Não sei se vocês sabem, mas o Comitê Gestor da Internet no Brasil é formado por uma série de pessoas que representam muitos setores aqui no Brasil: o setor empresarial, o setor do governo, a sociedade civil, que somos nós, os civis, que fazem uso da internet constantemente, e se discutiu justamente o interesse do governo em aumentar os seus representantes lá, justamente para exercer um poder de influência maior nas decisões que estão por vir esse ano. Não sei se vocês estão acompanhando, mas muita coisa, muita água tem rolado do ano passado até agora, como por exemplo o PL das teles, que vai dar um presente de apenas 100 bilhões aí para as operadoras de telecomunicações. Também tem outras questões, como o filtro de antimasturbação, como está sendo chamado aí, que a gente pode discutir isso em outra hora, também se for o caso até mesmo agora. Mas que isso tem uma série de um efeito em cascata, ou seja, o governo tem tentado constantemente, e aí vai tentar inclusive, agora que vão ter as eleições do CGI, afinal elas duram um ano todo, aumentar a quantidade de membros efetivos lá com poder de influência, e com isso tentar propor modificações, que nós sabemos aquele jeitinho brasileiro de quando quer acelerar, acelera, propor modificações, inclusive para o Marco Civil da Internet, como já vem acontecendo. O Marco Civil da Internet é uma garantia que protege tanto o provedor quanto o cliente, só que agora vai terminar virando o contrário. Aqui no Brasil existe uma série de instituições não governamentais, as organizações não governamentais, melhor, as ONGs, que trabalham com como é que eu posso dizer, elas mastigam a informação e disponibilizam de uma maneira mais concisa do que é passada tanto pelo diário oficial como por alguns sites de notícias que não são tão confiáveis, como por exemplo a Coalizão dos Direitos da Internet. Temos também Internet Lab, ou seja, pelo Twitter, que hoje é uma grande rede social para espalhar, para impulsionar o consumo de conteúdo de qualidade. O que é que houve realmente de concreto com relação à governança na internet aqui no Brasil, além de debates? Então, eu acho que o fórum ele funcionou como um encontro que teve a participação de várias pessoas atuantes na área da governança de diversas localidades, diversos institutos aqui do Brasil que publicam trabalhos, que fomentam o empoderamento da população no Brasil, como por exemplo o ITS, no Rio de Janeiro, alguns grupos da UNB também, que não consigo lembrar agora o nome, mas que um colega meu, o John Hazen, e também uma colega minha muito querida, Kimberly Anastácio, fazem parte. E com isso foi possível fomentar ainda mais certas discussões, tanto através dos painéis, como através das discussões nos coffee breaks que aconteciam normalmente assim, durante os 3 dias do evento. E de concreto eu posso dizer que houve com certeza uma melhora nas discussões e nos entendimentos, por assim dizer, dos novatos, nas discussões relacionadas à governança da internet. Como eu disse, aquele imediatismo não vai existir nesse ambiente da governança, uma vez que é necessário toda uma sequência de passos. E quando você lida com um setor multi-stakeholder, ou seja, você tem muitos colaboradores de diversos setores, faz-se necessário cada vez mais encontros como esse para poder acelerar o processo do diálogo aquilo ali, para encaixar as ideias. Então, acredito que o fórum tenha saído bem nesse contexto, que ele reuniu os pesquisadores do Brasil, reuniu algumas autoridades locais e fez um aquecimento, como propriamente ele é tido como um aquecimento para o Fórum Internacional, que aconteceu em Guadalajara, no México. Na verdade, não foi nem em Guadalajara, foi em Zapopan, uma cidade vizinha a Guadalajara.
mas como Guadalajara é mais conhecida, isso aí está em Guadalajara. Mas, olha, Na opinião de vocês, você já falou aí de algumas tentativas, por exemplo, a tentativa do governo tentativa de tentar é ótimo, né? A tentativa do governo de ampliar o seu poder sobre o fórum, né? Sobre sobre o Comitê Gestor da Internet. sobre o Comitê Gestor da Internet, né? Como vocês estipulam o grau de ameaça dessas medidas, né? Dessa postura do governo, a nossa internet e a governança e a tudo mais? Então, dada a atual situação do governo, nós estamos vendo que uma amiga minha, inclusive, compartilhou uma notícia relativa à situação atual do nosso governo, que foi a Carol. Ela compartilhou, inclusive, aquela carta que eu mandei para você sobre um grileiro ter sido nomeado presidente do INPE. Que na citação dela seria que, para você assumir um cargo de responsabilidade hoje no governo, só precisa você ter interesses antagônicos aos interesses públicos, aos interesses sociais da comunidade. Ou seja, cada vez mais nós estamos vendo no poder sendo nomeadas pessoas que estão sendo investigadas para cargos de extrema importância no STF. Ou seja, não é de se espantar que uma decisão como a da banda larga, de limitar a banda larga fixa, que já é uma controvérsia limitar a banda larga fixa, vá passar de uma hora para outra. Do mesmo jeito que a PEC também, como ela foi proposta, e de uma hora para outra nós, não de uma hora para outra, mas no fundo nós sabíamos que aquilo ali ia ser aprovado, a questão era quando ia ser aprovado, dificultou toda essa situação. No meu ponto de vista, alguns órgãos, algumas empresas, como por exemplo a Embratel, têm favorecido o cartel entre algumas operadoras, né? Ou seja, essa medida que você falou sobre a limitação da banda só favorece as empresas, né? Essas empresas de telefonia, e nada favorece aos usuários, né? Ou seja, só prejudica. Justamente. E eu acho que é totalmente desnecessário, né? Um dos prós que seria a favor da aprovação tanto do PL das teles como da limitação da banda larga fixa, a limitação da banda larga, seria o maior investimento por parte das teles nessa parte tanto da internet como tanto da infraestrutura da internet e em outros fatores. Só que na verdade a gente sabe que assim, não é 100% certeza que vai acontecer isso. Ou seja, é uma coisa uma decisão de extremo risco que não pode ser tomada de uma hora para outra. Não é uma coisa que você pode abrir mão simplesmente assim. Resumindo, é como disse o Raul, né? Vamos embora dar lugar para os gringos entrar. Pois esse imóvel tá para alugar. Boa, melhor situação essa, merece até uma tatuagem. Então, aqui, como foi comentado, durante o próprio evento mesmo, existem divulgações de outros eventos também que vão decorrer no ano seguinte ou nos dias seguintes. E muito foi falado sobre a South School of Internet Governance, que seria a Escola do Sul da Governança da Internet. Dessa vez ela vai ser aqui no Rio de Janeiro, vai ser na FGV, e vai acontecer do dia 3 a 7 de abril. Como é tradicional em eventos de governança, foram abertos também a oportunidade para algumas bolsas, que seriam bolsas que cobririam hospedagem, outras que cobririam passagem aérea também. O interessante é que essa escola, ano passado, foi realizada em Washington DC, lá nos Estados Unidos. Outra coisa boa também que vai acontecer vai ser a EuroSig, que é a Escola de Verão da Governança da Internet da Europa, que é Summer School of Internet Governance, que vai acontecer em uma cidade da Alemanha, a qual eu não me recordo o nome, mas que vão debater justamente questões relacionadas à governança e sua estrutura em módulos durante toda uma semana. Eles abriram também para bolsas que cobrem tanto custos parciais como hospedagem e transporte a custos totais, que é hospedagem, transporte e o pagamento do evento. Então, eu gostaria de destacar também que, como de costume, o Fórum da Internet deve acontecer em meados de julho,
E pelo que eu ouvi comentários também de sussurrinhos no backstage, provavelmente vai acontecer na região sudeste ou na região centro-oeste, com muitas chances de ser em Brasília. Tá parecendo previsão do tempo, mas vamos que vamos. E fiquem ligados, porque normalmente com um certo prazo de antecedência, eles abrem para tanto propostas de workshop, propostas para painéis, como também para bolsas para o evento, como a que eu participei durante 2 anos seguidos. São as bolsas tanto para pessoas que estão entre 18 e 25 anos e pessoas que estão de 25 em diante. Outra coisa também que eu gostaria de deixar em aberto aí para vocês é o IGF de 2017, que, como do costume, todo final do Fórum da Governança Internacional, eles anunciam onde será o próximo fórum, e como foi anunciado em 2015, que seria em 2015 em João Pessoa, que o próximo seria no México, no final do evento no México, eles anunciaram que vai ser em Genebra, na Suíça, que vai ser realizado próximo do Natal. Não lembro a data também, mas com a simples busca na internet você consegue encontrar. E fiquem preparados para o inverno europeu e vamos que vamos. Bom pra viajar, né? É bom para viajar, mas se você gostar de frio, negão, não gostar de frio, corra. Porque inverno europeu é menos 15. Aí que é bom. Menos 15. Ixi, menos 15 nem picolé, velho. Marcel, Menos 15 o cara sai com picolé na rua assim, nem derrete. Diga assim, você sai com um cafezinho na rua, vira picolé. É bem isso, pô, mesmo. Você bota, né, deixa a colher bem no meio do copinho. Porque quando andar Acabou, 2 quarteirões, você puxa a colher e já vira picolé. Pois é, e que perspectivas vocês têm para 2017, já emendando, né? Pessoal, carreira, política. Não, política, realidade brasileira, vida, Boa. Minha expectativa. existência, Minha minha expectativa política é que os 2 coleguinhas da destruição, PSDB e PMDB, comecem a corrida presidencial, afinal, ano que vem nós teremos eleições para presidente, e elejam seus candidatos, e com isso comecem alfinetadas de um lado e do outro, que é o que vem acontecendo agora por parte do PSDB e do PMDB contra o PT. Eu, particularmente, já tenho meu candidato em mente. Se ele firmar a candidatura dele, firmar o compromisso com a candidatura de 2018, que eu não vou revelar agora, claro, evidente, porque voto secreto também. Do ponto de vista internacional, eu não sei o que esperar muito. Infelizmente, com essa vitória do Trump aí, bagunçou toda a minha bola de cristal. E tá muito complicado. Assim, eu tenho percebido que, apesar do poder que o presidente pode exercer, algumas medidas e protestos, e tem, de alguma forma, conseguido amenizar o progresso das decisões do Trump, que são muito radicais, todos nós sabemos, e eu vejo que cada vez mais ele está destruindo o que o Obama demorou algum tempo para construir, como, por exemplo, o plano de saúde lá dos Estados Unidos. O Obama e o partido dele, ele tem uma política de que os ricos pagariam até o momento que os pobres não podem, que aqui no Brasil a gente vê que é o contrário, né? Você vê que uma pessoa que ganha pouco, ele paga um imposto relativamente alto, enquanto que uma pessoa que ganha muito, claro que ela tem uma porcentagem daquele imposto dela, mas muitas vezes acontece casos de sonegação de impostos. E são grandes quantias, que aqui no Brasil não é tratado da mesma forma que lá nos Estados Unidos, pelo menos na hora de efetivar a condenação. Então, pessoal, tenho a esperar coisas boas, porém, é aquilo, né? A gente espera que coisa boa aconteça e tal, porque tragédia já tá demais na vida. bem, eu espero que em 2017 aconteçam várias melhorias, certo? Pessoais para mim. Porém, no cenário político brasileiro, eu não tenho perspectivas de melhoras, tanto que eu estou insatisfeito com o governo, eu estou insatisfeito com as atitudes que o governo vem tomando, e nada beneficia
evidencia realmente o lado mais fraco do elo, as pessoas carentes, a sociedade em si. Vejo também que no cenário internacional eu acredito que vai acontecer a Terceira Guerra Mundial. Caramba, bicho. Pegue leve, pô. Não sei se entre os Estados Unidos e o povo islâmico, ou de repente Coreia do Norte, não sei, mas as atitudes que Trump vem tomando são atitudes arrogantes para vários países, inclusive países amigos, certo? Como, por exemplo, o México e outros também. Então, eu acho que Trump vai destruir os Estados Unidos e vai criar muita inimizade entre outros países. Talvez a sua amizade com Putin seja benéfica, de repente não aconteça mais uma guerra fria, mas uma terceira guerra mundial é bem provável. De repente as máquinas se rebelam e aí teremos também um apocalipse tipo Exterminador do Futuro. Mas uma guerra para ver o que é que mata você, afinal, né? Justamente. No Brasil, como eu tinha falado, politicamente eu não vejo, para mim é muito obscuro. Talvez com as novas eleições isso possa mudar um pouco, mas sinceramente eu não tenho perspectiva de melhores com relação a isso. Internacionalmente, uma coisa interessante que eu acho que vocês devem ter acompanhado é o aumento da desigualdade social, né? Que eram quantas pessoas? Eram algumas dezenas de pessoas que detinham metade das riquezas do mundo. E, assim, na análise mais recente, esse número caiu para 8 pessoas. Foi? Vocês viram? Não vi. 8 pessoas detêm a mesma quantidade de recursos que a metade mais pobre do mundo. Dado bem complexo. Agora eu fico imaginando, só 8 pessoas detêm essa fortuna toda. Será que eles não estão em alguma brincadeira de competição para ver quem vai ser a única pessoa a deter a metade mesmo? Bem capaz, né? Tantos cartéis que vemos. E essa guerra que você está anunciando aí, né, talvez tenha a ver com esse tipo de jogada para chegar lá. Pode ser, afinal de contas, né? Guerra gera dinheiro, independente se haverá mortes ou destruição. E eles querem justamente isso, né? Injetar dinheiro, independente dos meios que são utilizados para isso. Guerra só gera guerra e destruição, terror e morte, e nada mais. E dinheiro, claro, para eles. Resumindo, né? A gente prevê um ano péssimo e espera que o ano seja bom. Torce para que estejamos errados, né? Idem, resumiu bem. Vamos lá, falta 2 minutos. Abóbora, contagem agressiva. Pois e aí estamos aí encerrando mais um episódio de Ano Novo do Politicast com essa esperança de que estejamos errados sobre o futuro do Brasil e do mundo. Algum comentário final que vocês queiram fazer? O único comentário que eu quero fazer é que falta 1 minuto para o meu computador se tornar uma abóbora e eu tenho que ir. Então, é isso aí, pessoal. Obrigado por ter feito parte desse ano conosco. Espero que no próximo ano, que no caso é esse ano de 2017, nessa próxima edição, nós possamos surpreender vocês com novidades e continuar com um bom trabalho. É isso aí. Valeu. Bom, agora eu tô obrigado a falar realmente alguma coisa útil, então vamos lá. Porra, né? Os caras são foda. Depois dessa fala aí tem que ser, né? Bem, pessoal, espero que em 2017 cada vez mais pessoas se interessem por política, porque, como disse a Nawak, política faz parte da vida. Então, que cada vez mais pessoas se engajem nisso e que realmente nós possamos tomar conta do nosso país e ditar o rumo que ele deveria seguir em 2017 e todos os anos seguintes, e que novas abordagens seja tratada por esse cast, pelo Politicast, e que possamos contribuir de alguma forma com o interesse e também com o debate, né, sobre política em si.
É só um ponto, né? O político faz parte da vida é o slogan da gente desde o começo, né? Eita, foi mal. Aí você refaz aí. Mas é isso. E por falar, e por falar em contribuir, se você quiser contribuir com a gente, mais uma vez, tô falando aí, é só você entrar lá em padrim.com.br/politicast e ver as formas de contribuir e recompensas. Você pode comentar o que você achou do episódio, qualquer assunto assim, de episódios que a gente publique, tanto atuais quanto mais antigos, você pode comentar tanto lá no site politicast.info, quanto através de e-mail por contato@politicast.info. É isso. Esperamos que o ano seja melhor do que a gente espera que vai ser. A política faz parte da vida e até a próxima. Eu sou o Alci 2. Estava com saudades, nunca mais apareci. O Politicast Reset continua semana que vem, com a volta do software livre. Até lá.